Meus irmãos, meus irmãos, peço perdão, não sei o que foi que houve, que a, a live caiu, não sei o que foi que houve, tá? Mas vamos esperar aqui só mais alguns segundos enquanto outros irmãos chegam. Voltou. Nossa, tudo tem um lado bom. O lado bom é que, como zera, então a gente tem um pouco mais de tempo para poder falar na nossa live doutrinária, né, de hoje, né? Então, a gente tem que tirar proveito de tudo. Então, o proveito que a gente tira é esse, né? Então, nós temos aí mais 60 minutos aí na frente. Bem, daqui a pouco eu vou ter que utilizar a nossa irmã exemplo, né? E temos uma irmã trabalhadora da casa que ela é sempre exemplo para tudo. Então, daqui a pouco eu vou usar a irmã como, como exemplo. Bem, meus caros, quando nós somos levados a refletir se o que nós devemos observar no outro, se é a qualidade e o defeito, ou se o que nós devemos observar no outro são as vestes, nós temos que observar se o que nós vamos querer que o outro faça conosco é observar a nossa veste ou observar as nossas qualidades e os nossos defeitos. Certamente eu vou querer que o outro só veja as minhas qualidades. Mas eu não preciso que as pessoas apenas vejam a minha qualidade. Eu preciso que as pessoas também vejam os meus defeitos e que saibam conviver com os meus defeitos. Porque no momento que elas aprendem a conviver com os meus defeitos, aí sim eu vou saber como as pessoas me veem com uma ótica especial. Certamente vocês vão preferir que as pessoas olhem para vocês com um olhar de amor, mas identificando principalmente os seus defeitos. Qual a razão então de nós apenas olharmos para o outro, olhando no outro apenas o externo, a roupa? Nesse momento de pandemia, sempre convido as pessoas a fazerem uma reflexão. Até aqui, qual foi o aprendizado? Até 3 meses atrás, nós íamos às padarias e as filas estavam cheias. Hoje nós vamos às padarias e as padarias não estão mais cheias. As pessoas estão em casa. E as pessoas estão em casa vestindo aquela roupa surrada, aquela camisa, aquela camisa mais feia que tem, mas a mais gostosa que tem. Usando a meia, como eu estou usando aqui agora, né? Se fosse no espaço físico da casa espírita, obviamente que eu ia amarrar arrumadinha, mais bonitinha. Mas eu não preciso que as pessoas apenas olhem para mim pelas minhas vestes. Certamente vocês não querem que as pessoas olhem para vocês apenas pelas vestes de vocês, mas querem que vejam vocês pelo externo, mas principalmente pelo que tem dentro do coração. É assim que Jesus, na última ceia, quando ele lava os pés de todos os seus apóstolos, Jesus dá o maior de todos os ensinamentos: a servidão e o perdão. Perdoem, meus irmãos. Perdoe aquele que olhou para você achando que você era apenas um rostinho bonito. Perdoe aquela pessoa que ao primeiro encontro com você soube apenas olhar para você fazendo julgamentos positivos ou negativos. Quantos de nós ou quantas pessoas já nos julgaram pelo nosso exterior? Ou quantos de nós também já fizemos isso?
Várias. E aí, certamente, vocês vão afirmar assim: não, mas eu nunca fiz isso não. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Aqui ninguém precisa saber. Vamos fazer aqui, ó, um exercício de reflexão própria, tá? Ninguém precisa saber que você ou que eu julguei o outro. Vamos fazer um exercício de reflexão. Porque nós não queremos que o outro faça conosco. Então não vamos fazer com o outro. Se esse momento de nossa vida, de todas as nossas encarnações, é a melhor que nós estamos, então vamos fazer o seguinte: vamos nos vigiar. Vigiar o nosso pensamento e principalmente vigiar para não julgar o próximo. E quando nós nos permitirmos a não julgar o próximo, nós vamos entender o sentido do que é perdoar o próximo. Nós vamos entender principalmente o que é o sinônimo de servir ao próximo. Servir ao próximo sem julgar. Servir ao próximo sem ser julgado. E principalmente, servir ao próximo sem julgar e sem ser julgado e sem esperar nada de volta. Dessa forma, se Jesus traz para nós, no momento de lavar os pés dos seus fiéis, dos seus apóstolos, perdão, nos traz ensinamento de perdão e de servidão, vamos nos perguntar: quantas pessoas eu perdoei até o dia de hoje? Ou a quantas pessoas eu servi no dia de hoje? Certamente que num exercício de consciência, nós vamos afirmar: eu servi tantas pessoas, eu fiz inúmeros favores. Fazer favor é uma coisa. Fazer favor sem esperar é outra. E mais ainda, e perdoar. O Evangelho nos ensina que perdoar o próximo não significa que você vai abraçar esse irmão de volta. Perdoar significa aceitar aquela pessoa que nos magoou, que nos machucou, entendendo que aquela pessoa tem dificuldades, ou conosco, ou tem dificuldades de vidas pretéritas, ou simplesmente ela não sabe o que é perdoar. E quando nós erramos? Nós esperamos que quando nós erramos, que nós sejamos perdoados. E qual a razão de não perdoarmos o outro? Qual o motivo? Certamente, muitas vezes, nós queremos ser melhor que o outro. E no momento que nós queremos ser melhor que o outro, nós queremos ser melhor do que o outro, e aí nós fazemos a célebre frase de hoje: quem é fulano na fila do pão? Fulano não é melhor do que eu, não. Realmente, fulano não é melhor do que ninguém. E você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. E eis a razão e o motivo pelo qual poucas pessoas entendem o sentido da palavra humildade. Ser humilde é saber reconhecer o seu erro. Ser humilde é saber também reconhecer a sua qualidade. Mas ser humilde é também estender a mão ao próximo, mesmo que o outro não te perdoou. Porque o perdão ou a ausência dele está no coração do outro, não no seu. Mas se você não perdoou, o problema do não perdão está no seu coração. Eu costumo brincar, mas é verdade. Quando a gente não perdoa, o nosso coração escurece. O nosso coração fica preto. Ele fica como uma sombrinha de tristeza. Ele fica como uma sombrinha daquilo que bem diferente do que o mestre nos ensinou. Perdoar. Perdoa, irmão. E Jesus, quando fala: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem.
Jesus entende naquele momento que ele entendeu as dificuldades de todos aqueles homens em não compreenderem a sua fala nem seus ensinamentos. Da mesma forma, nós precisamos entender que quando o outro não aceita a nossa fala, a não aceitação não está em nós, mas está no outro. Na obra do irmão Divaldo Franco, trazida pelo espírito Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, em um trecho da obra ele diz o seguinte: a marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbada ou dificultada. Nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização de recursos preciosos que se encontram ao alcance. De origem divina, experiência as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que lhe está destinada. Meus irmãos, essa obra, trazida pelo Espírito Joana de Ângeles, é uma obra da coleção que trata sobre conhecimentos psicológicos. E nessa obra, o Espírito Joana de Ângeles, ela traz de forma bem clara que nós tendemos apenas a fazer uma coisa: evoluir. Você consegue caminhar e saber o que você pode fazer amanhã. Pense no futuro e a fotografia da sua memória poderá criar aquele momento. Mas a memória, a fotografia do seu pensamento não pode modificar o que aconteceu lá atrás. Dessa forma, se nós podemos evoluir, e como o ditado popular sabiamente nos explica, é para frente a que se anda, qual a razão então de nós querermos ficar moendo e remoendo a mesma coisa que aconteceu há anos atrás? A evolução e não a involução. A tendência dos espíritos não é evoluir, mas evoluir. Vejamos isso quando nós estudamos no Pentateuco de Allan Kardec, quando o Pentateuco Espírita, quais sejam as 5 principais obras do Espiritismo, nós vamos identificar que a evolução do espírito é algo natural. E nessa obra, quando o Espírito Joana de Ângeles fala que a existência ela pode ser perturbada ou dificultada, nós podemos encontrar João, Cicrano, Fulano, Beltrano no nosso caminho que pode até dificultar, mas não impedir o nosso progresso. Certamente nós temos e encontramos mais pessoas boas no nosso caminho do que pessoas ruins. Certamente as situações ruins vão nos marcar, mas é necessário fazer desse marcar pela dor um aprendizado. E se aprendemos com essa dor, vamos entender que nós precisamos compreender que as coisas boas que o mundo nos traz, que as pessoas nos trazem, que os bons espíritos encarnados e desencarnados, principalmente os desencarnados, é que vão nos auxiliar à evolução do nosso espírito. Daí então, quando Joana ainda fala que sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance,
Se a pessoa te fez o mal, o problema não foi seu. O problema foi do outro que fez o mal. Certamente vocês vão afirmar: ah, mas é difícil. Mas a própria irmã Joana de Ângeles fala: o progresso pode ser perturbado, mas não impedido. Tá ruim, tá triste, tá doloroso. Tá difícil ficar em casa, tá doloroso ficar em casa, tá fazendo falta dar abraço, tá fazendo falta ir para a casa espírita abraçar a irmã Verena. Olha que eu encontrei aqui um momento, então, para dar o exemplo da nossa irmã. Tá difícil? Tá. Mas qual foi o maior aprendizado? E qual é o maior aprendizado que nós estamos tendo nesse momento? Nesse momento, o planeta Terra, não sou eu, não é você, mas o planeta Terra, ele está tendo um aprendizado. E qual aprendizado? Certamente os aprendizados são individualizados. Certamente os aprendizados, eles são próprios para cada um. Da mesma forma como cada um tem o seu modo e sua maneira própria de seguir para o progresso, cada um de nós tem a sua maneira própria para aprender como conseguir se tornar um ser melhor. Uns aprendem pela dor, outros aprendem pelo amor, outros aprendem pelo exemplo, outros aprendem pela leitura, outros aprendem pela reflexão, outros aprendem apenas olhando. Cada um tem uma forma própria de aprender a ser uma pessoa melhor. E se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso entender que eu não devo mais julgar o outro. Aí vocês podem afirmar: mas eu vivo sendo julgada. Meus amores, você não sabe que você é você? Você sabe quais são seus defeitos, você sabe quais são as suas qualidades. O outro não sabe quais são seus defeitos, o outro não sabe quais são suas qualidades. Ah, mas a gente mora junto há tanto tempo, ele já devia saber. Não, ele ou ela não vai precisar saber da sua qualidade nem do seu defeito, porque você continua evoluindo. Ele ou ela, o teu companheiro ou tua companheira, continua evoluindo e a evolução é própria de cada um. E quando nós íamos para as padarias, vamos colocar lá aquelas padarias lá de 1980, né? Certamente nossos espectadores hoje nós temos de 10 a 80 anos, tá? É só um exemplo, tá, gente? Por favor. E certamente algumas pessoas que iam na padaria há 30 anos atrás, elas saíam para a padaria com uma finalidade: comprar o pão. Encontravam o vizinho, paravam na porta da padaria, batia papo na porta da padaria. E hoje? Até 3 meses atrás, nós íamos na padaria, nós nem encontrávamos o nosso vizinho na padaria. Porque nós só entrávamos, comprava o pão e vinha embora. Nem olhava para o lado. Porque nós não queríamos ser julgados. Porque o mesmo olhar que admira é o olhar que condena. Mas e aí, quando nós chegamos numa fila de pão, uma fila da padaria, nós vamos encontrar todo tipo de irmão. Nós vamos encontrar irmãos que são pessoas legais, sorridentes. Vamos encontrar irmãos que reclamam para chuchu. Vamos encontrar irmãos que saíram do trabalho e que não deu tempo de passar em casa para tomar um banho antes de comprar o pão. Vamos encontrar irmãos ou irmãs cheirosas que acabaram de tomar banho para ir na padaria. Vamos encontrar irmãos que vão comprar de tudo. Mas também vamos encontrar um irmão que só vai comprar um pão ou 2 pães.
porque só moram em casa ele e sua esposa. E aí na fila do pão, nós também encontramos o seguinte: aquela pessoa que chega correndo e diz, eu tô atrasada, eu tô atrasada, eu tô atrasada, e quer furar a fila. Mas você pede para furar a fila? Não, você simplesmente chega, eu vou furar a fila. Ou simplesmente vê uma pessoa lá de trás, cheguei aqui, eu vou comprar. E aí você fala, senhor, senhora, a fila tá grande, respeite os demais. A pessoa não vai querer respeitar. Simplesmente ele vai furar a fila. Mas o alimento que vai alimentar o nosso corpo material é o mesmo que vai alimentar o corpo material da pessoa que furou a fila, da pessoa que está reclamando, da pessoa que é brigona, da pessoa que está cheirosa, da pessoa que saiu correndo do trabalho. O mesmo pão é o mesmo para todos. Para o alimento do físico. Mas o alimento para o coração, o alimento para o espírito, o alimento da fé é diferente para cada um. Enquanto um enxerga o pão, o outro simplesmente enxerga é só um pão. Enquanto um olha e faz assim, gente, esse é o melhor pão da vida. Eu lembro que alguns anos atrás existia uma padaria próximo aqui de casa que tinha o melhor pão de coco que existia na cidade. Era um pão de coco, aquele pão de coco, aquele coquinho molhadinho por cima, aquele pão era o pão. Era o melhor pão. Mas para mim aquele era o melhor pão. Para o outro poderia ser apenas o pão. Mas por ser o melhor pão, enriquecia o meu coração. Quantos de nós estamos na fila do pão, ou na fila da farmácia? Em momentos de pandemia, o que mais nós estamos é na fila da farmácia? Quantos de nós na fila da farmácia nós fazemos a mesma coisa? Olhamos a roupa do outro, olhamos os pés do outro, olhamos se a pessoa veio de carro, se a pessoa veio de bicicleta. Quantos de nós olhamos para ver se a pessoa está de máscara? Mas quantos de nós perguntamos se a pessoa está com o coração bom, com a cabecinha boa? Ah, mas isso é falta de educação. Não. Tudo bem, você está bem, não é falta de educação. Quantos de nós hoje parou para mandar uma mensagem para aquela pessoa que já não vê há alguns meses? Simplesmente para perguntar, você está bem? Se Jesus, na Santa Ceia, ele simplesmente dividiu o pão para alimentar o corpo e a alma dos seus apóstolos, o mesmo pão não era o mesmo pão para todos. Eis o exemplo do apóstolo Judas Iscariotes. Ele comeu pão. Mas aquele pão não foi o pão que alimentou o seu coração, da mesma forma como alimentou o coração dos demais apóstolos. Nos dias atuais, nós, enquanto estamos na fila do pão, esperando para repartir o mesmo pão que Jesus trouxe simbolicamente para nós estamos ali julgando e sendo julgados. No momento que estamos ali na fila do pão, nós estamos também pensando e repensando sobre a simbologia daquele pão, ou sobre a simbologia da água, ou sobre a simbologia da roupa. Enquanto a roupa para uma pessoa pode ser simplesmente uma roupa, para outro pode ser a roupa que afaga, a roupa que espanta do frio. Enquanto para uns pode ser simplesmente o pão, para outro pode ser o pão que ele ou que ela tanto orou
para que viesse para sua mesa. Nesse momento de pandemia, em que nós estamos em casa, estamos repensando sobre o nosso íntimo, estamos nos revisitando, nós vamos nos perguntar. Precisamos nos perguntar. Até aqui, o que foi que eu aprendi? Até aqui, ou a partir daqui para frente, como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Todos nós, meus irmãos, estamos nessa encarnação para aprender ou reaprender algo. Nós estamos aqui nessa encarnação para evoluir. Se nós estamos encarnados neste momento, é porque todos nós precisamos passar por isso para aprender algo. Aprender que nós podemos viver sem. Que nós podemos viver sem ostentação. Que nós podemos viver sem julgar as vestes do outro. Que nós podemos viver sem, falando assim de uma forma bem baiana, sem querer se amostrar. Porque hoje todos nós estamos em casa. E quando nós estamos em casa, a única coisa que nós queremos e esperamos ao final de tudo isso é que nós saiamos de tudo isso vivos. Vivos e com a cabecinha boa. Nós esperamos sair de tudo isso, passar por tudo isso, entendendo que até aqui, até o dia de hoje, 26 de junho de 2020, nós passamos por provas. Estamos passando por expiações, todas elas as quais nós escolhemos passar antes de reencarnar. Nós escolhemos o que nós estaríamos passando. E aí, quando nós nos perguntamos, quem sou eu? Não basta apenas olhar para frente do espelho e ficar se perguntando, quem sou eu? Eu sou Cristine Nascimento, baiana, espírita. Não, não é isso. Não é isso. Quem sou eu na minha essência? Na minha essência, eu sou uma pessoa que tem pouca fé ou na minha essência, eu sou uma pessoa que tem muita fé? Ah, mas ter fé nos dias de hoje está tão difícil. Não é o outro, é você. Ah, mas está difícil viver com o outro. Mas e quem disse que seria fácil? Viver na pandemia sem celular seria péssimo. Mas olha o que nós temos hoje. No início do século XIX, no início do século XX, nós tivemos a gripe espanhola, que matou mais de 1 milhão de pessoas. E naquela época não tinha live, naquela época não tinha YouTube, naquela época não tinha nada. Nós hoje estamos simplesmente dentro de casa, vivendo, aprendendo a viver com os nossos defeitos, nos reencontrando o nosso íntimo e identificando. Eu sou uma pessoa capaz de mudar o mundo. Eu sou uma pessoa capaz de construir uma casa melhor. Eu sou uma pessoa capaz de ajudar o próximo. Eu sou uma pessoa capaz de perdoar. Eu sou uma pessoa capaz de servir o próximo. Eu sou capaz. Se nós somos capazes de ser e querer ser pessoas melhores, qual é a dificuldade? Primeiro passo? Ah, é difícil. Não vamos colocar dificuldade. Vamos trabalhar para que realmente nós possamos andar e caminhar. Olha quão progresso é sensacional. Se você está chegando a primeira vez a assistir a nossa live doutrinária, esse já foi um grande passo. Você quer ser uma pessoa melhor. E a gente começa a se tornar uma pessoa melhor dando o primeiro passo. Chegou aqui? Ótimo. E qual é o segundo passo? Assiste as lives de outras casas espíritas.
E assista a live as lives da FEB TV. Assista a live dos irmãos da cidade de Ribeira do Pombal, do canal Espiritize. Se chegaram aqui querendo ser uma pessoa melhor, querendo auxiliar o próximo, querendo saber como perdoar, sensacional. Não fiquem querendo mudar a si em 1 ou 2 dias. Foram aprendizados de vidas passadas e, principalmente, nós chegamos em um momento em que a sociedade simplesmente aprendeu mais a valorizar as coisas do que as pessoas. E assim a nossa sociedade foi caminhando. Até o momento da pandemia. Porque a pandemia nos enclausurou dentro de casa para passar a conviver com quem nós menos vivíamos. Nós vivíamos pouco com os nossos pais, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. E nós passamos a conviver apenas com eles. Apenas com eles. Porque com eles, nós sabemos as suas qualidades, mas nós sabemos também o quê? Os defeitos. Conviver com o lado bom do outro, do amigo da rua, é fácil. Conviver com o lado bom dos alunos da escola é fácil. Mas conviver com o outro, tendo defeitos e aprendendo a saber perdoar os defeitos do outro, e mesmo assim, quando ele pedir a mão, pedir para que você estenda a mão, você servir, isso só tem uma palavra. Isso é amor. Aí você vai dizer, mas eu não vou ajudar, não. Eu vou ajudar. Vai. Sabe por quê? Porque você tem amor dentro de si. Você quer progredir. Eu quero progredir. E em minhas orações, eu sempre peço, Senhor, me permita me tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor é entender que você já vem com vários caminhos lá de trás. Mas certamente, se você quer ser uma pessoa melhor, tenha certeza de uma coisa. Seu anjinho da guarda é gente boa e ele vai colocar uma pessoa bacana no seu caminho. Eu tô falando aqui do namoradinho, da namoradinha, não tô falando isso não. Tô falando aqui, ó. Pode ser um colega de trabalho. Um colega de trabalho pode parar 10 segundos e falar assim, você tá com a carinha tão triste hoje. E sentar para conversar com você. Se você chegou até aqui, irmão, querendo ser uma pessoa melhor, querendo aprender a perdoar, meus irmãos, tenham certeza. Nós não chegamos aqui por um acaso. E quando a mim foi dado esses primeiros presentes de tratar, né, trazer algumas palestras, eu pensava e repensava, mas qual a razão? Mas qual a razão? E certamente a razão de querer ser cada vez uma pessoa melhor é precisar entender principalmente que mesmo que as coisas estejam ruins ou que as coisas não estejam do jeito como eu quero, mas que o cara lá de cima, como vulgarmente se afirma, né? O cara lá de cima sempre vai me colocar ou colocar qualquer um de nós num caminho que é melhor para nós, não no caminho que eu acho que é o melhor para mim. Que eu posso dizer, eu vou entrar pela direita. Mas se Deus falar assim, ó, não entra pela direita não, porque não tem coisa bonita pela direita, mas você vai insistir, eu vou entrar pela direita assim, sabe o que é que Deus vai fazer? Furar o pneu do teu carro. Aí você vai parar, vai reclamar. Vai dizer, porque eu queria entrar pela direita, eu não queria entrar pela esquerda.
Só que aí o pneu do teu carro furou, te tirando de entrar pela direita e indo pela esquerda, para encontrar caminhos melhores. E encontrar caminhos melhores significa principalmente aprender a não julgar o outro, a entender que nós não vamos querer fazer com o outro e que o outro não faça conosco. Se nós não queremos ser julgados, não vamos julgar o outro, não. Se o outro fez coisa feia, ficou feio para o outro. Você entende que ele fez coisa feia? Sim, entendeu? Ótimo. Mas você é que não pode errar. Daí sempre, quando se faz de conta, as pessoas fazem de conta, elas estão se enganando. Estão enganando a si próprias, achando que estão fazendo a coisa certa, achando que estão enganando todo mundo, mas não. O primeiro julgador é a nossa própria consciência. E vamos nos lembrar sempre. Se nós julgamos o outro, ou se pensamos, fulano tá com a roupa tão feia, porque as meninas que estão aqui hoje, são todas espíritos assim, super evoluídos, super tops, e nenhuma de nós olha pra roupa da outra e faz assim, gente, a roupa daquela moça tá feia. Porque a gente faz isso. Nós fazemos isso. E se nós fazemos isso e temos consciência disso, precisamos lembrar o seguinte, que da mesma forma como nós falamos da roupa do outro, o outro também vai falar da nossa roupa. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender o seguinte, mesmo que não falemos, se a gente pensa, o primeiro julgador é a nossa própria consciência. Sua consciência é seu pastor. E se a consciência de cada um é o pastor para caminhar, direcionar qual é o caminho correto a seguir, nós precisamos sempre cuidar do nosso pensamento. Precisamos principalmente, aí aqui eu trago palavras do livro Sinal Verde, da obra do irmão Chico Xavier, quando diz o seguinte: queiramos ou não, afetamos os outros, e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Vamos vigiar os nossos pensamentos. A roupa tá feia? Se fosse até pouco tempo atrás, a gente poderia falar antes de pensar. E aí se falar antes de pensar, e vai fazer assim, ó. Eita, eu falei sem querer. Mas e pensar? Vamos vigiar o nosso pensamento também. E entender que muitas vezes o que para nós parece ser uma roupa mal passada, o que muitas vezes para nós pode ser uma roupa qualquer, se a pessoa sair de casa com a roupa mal passada, de repente pode não ter uma mãe que ajude a passar a sua roupa. Que a minha, se eu sair de casa com a roupa mal passada, ela é capaz de me fazer voltar. Volte para poder passar a roupa direito. Ou se de repente é um marido que não tem a sua roupa bem passada, às vezes a esposa não sabe passar a roupa. Ou se ele é solteiro e mora sozinho, às vezes ele não sabe passar a roupa. Ou simplesmente o ferro dele pode ter quebrado. Simples assim. Então, meus irmãos, quando nós sempre nos colocamos na posição de julgar, de querer julgar o outro, nós julgamos sem entender ou sem pensar que nós também seremos
julgados. Vamos colocar o que há de bom no nosso coração, sem querer fazer julgamentos do outro e principalmente permitir que o nosso coração se torne limpo, que o nosso coração fique limpo e lindo da mesma forma como Jesus convidou todos os seus apóstolos para dividir o pão com ele. E fazer daquele momento do partilhar o pão um momento mais puro, um momento simbólico, onde que naquela simbologia do pão está preenchendo não apenas o físico, mas preenchendo o coração. Dessa forma, encerro o nosso dia de hoje com quem é você na fila do pão, chamando os irmãos, mais uma vez, utilizando aqui das falas do irmão Chico Xavier na obra Sinal Verde, quando ele diz: estude a si mesmo, observando o autoconhecimento, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Se o outro não é humilde com você, problema do outro. Se você sabe quem é você, se você sabe que você pede com licença, bom dia, muito obrigado, por favor, muito obrigado, com licença, pois não, por gentileza, ótimo, parabéns. Se o outro não sabe fazer nada disso, o que nós podemos fazer? Há pouco tempo, isso me incomodava, confesso. Mas depois de tanto compreender que o problema é do outro, parei de me incomodar. Porque o que para mim é um bom dia, para ele ou para ela pode ter brigado com o marido, brigado com a esposa, ou simplesmente não ter dinheiro para poder pagar as contas. E entender, principalmente, que o nosso coração é o que vai nos levar ao caminho de paz. Muito obrigada a todos. Para encerrar, convido para que nós fechemos os olhos e façamos a nossa oração final. Senhor, te agradecemos por mais uma sexta-feira, por mais uma live em que nós possamos levar as palavras do Cristo a todos os irmãos. Que o Senhor Jesus cuide de todos os irmãos que desencarnaram pela Covid-19 e principalmente que os irmãos espirituais abençoem e protejam os irmãos cientistas para a descoberta de uma vacina. Que assim seja. Muito obrigada aos irmãos. Boa noite. Quantos te acompanharam?